Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e eu quero aqui que talvez até essa gravação ela não vai ser no dia, mas nós estamos no Janeiro Branco. E Janeiro Branco é o mês da saúde mental. E nós vamos falar sobre isso com a Gimeli, psicóloga, que está aqui. Eu tinha combinado com ela no ano passado. Nossa, hein? Parece muito, né? Mas estamos em janeiro. Sobre nós falarmos sobre saúde mental. Gimeli, é um prazer tê-la aqui novamente, falando de um tema importantíssimo, ainda mais que nós estamos iniciando o ano, e é bom quem está nos ouvindo e quem está nos vendo saber que é fundamental a nossa mente estar em estado normal. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui, né, falando sobre essa temática tão importante da saúde mental, que a gente está completando esse ano 10 anos da campanha do Janeiro Branco. Que legal, 10 anos de campanha Janeiro Branco. Ela se iniciou em Minas Gerais, em Uberlândia, pelo psicólogo Leonardo Abraão, que hoje em dia é o presidente do Instituto Janeiro Branco. Então é uma luta aí já de uma década. E uma campanha que isso tem que ser bastante divulgada, né? E quem está nos assistindo, fazer com que essa nossa entrevista ela seja vista por muitas pessoas através de compartilhamentos, porque nós estamos indo numa situação em que a nossa saúde mental ela não está ficando bem. Tem um atordoamento, tem alguns devaneios, algumas situações em que a nossa cabeça ela está ficando muito pirada, vamos colocar esse termo, né? Muito acelerada também, né? Muito perdida. Eu acho que da outra vez que eu vim, que a gente falou sobre a fibromialgia, eu comentei também que a pandemia potencializou isso, né? A gente teve um aumento nos casos aí dos transtornos mentais em torno de 25%, né? Então, as pessoas que já tinham predisposição para desenvolver, isso se evidenciou. Então, eu acho que todo mundo ficou um pouco perdido, né, depois da pandemia. Algumas pessoas se encontraram, se reencontraram, se acharam, né? Felizmente, assim, as que fazem terapia, graças a Deus, né? Mais ainda. E isso não é algo assim fantasioso que eu estou falando aqui. Quem faz psicoterapia realmente sabe o quanto que é importante, né? O quanto que a terapia salva vidas, né? E Douglas, assim, não é fantasiar e trazer um mundo cor-de-rosa, né? Eu sempre falo, eu não vendo a terapia, um serviço, como algo assim, não, é tudo maravilhoso, tu vai fazer algumas sessões e logo vai ficar tudo bem, não, né? Eu sempre falo para os pacientes que a terapia dói, que é dolorido, né? Mas que a gente precisa passar por essa fase, digamos, dolorosa, né, para que depois venha com o tempo a melhora. Então a terapia dói, mas ela salva, né, a nossa saúde mental, que não tem jeito de estar ligada com a nossa saúde física, né? Mais do que nunca a gente vê hoje que as duas elas andam juntas, né, de mãos dadas. Tu falaste agora da dor corporal, né? Quando tem algum problema de dor, seja numa perna, num braço ou até mesmo num dente, a mente que sente. Né? E quando se tem dor, né, ela te traz muito estresse. E quando também tem dor emocional, se traz muita ansiedade. E que prejudica, é claro, essa pessoa se ela não trata. E os problemas em casa, problemas no trabalho, situação do futuro, as pessoas pensam muito no futuro, e quando pensam muito no futuro, aumenta a ansiedade, porque futuro a Deus pertence. Claro que nós temos que organizar a vida e projetar, né? Projetar, mas pensar que vai dar certo, pensar que vai acontecer isso tem que ver, é o caminho. É o caminho. Um caminho que seja estável, e que antes de acontecer isso, que essa pessoa esteja preparada, esteja organizada, que ela faça o passo a passo
Porque muitas vezes ela cria uma expectativa tão grande, e que não vai chegar ao seu objetivo e acaba se frustrando. Exatamente. Essa frustração é muito presente nos pacientes ansiosos, né? Assim, quando eu falo em ansiedade, veja, é aquela ansiedade patológica, porque ansiedade, vamos pensar que aqui é um auditório, todos nós temos. Sim, claro. Né? Que é uma ansiedade positiva. Hoje mesmo eu estava ansiosa, né, para vir aqui, Que pensar bom. qual é a roupa que vai colocar, né? Mas isso é uma ansiedade positiva. A ansiedade referente a uma prova que a gente tem, né, alguma coisa assim. Mas ok, aquilo passa, não é recorrente, né? Agora, a ansiedade patológica, esse sintoma que tu trouxe, né, da baixa tolerância à frustração, né? A gente, claro, minimamente tem que se organizar, pensar, planejar a nossa vida, mas eventualmente lidar melhor, né? E criar mecanismos internos para nossa rigidez, né? Ou seja, a flexibilidade psicológica que a gente chama, né? Que nos pacientes ansiosos, que até inclusive eu trouxe a minha colinha aqui, os dados, para trazer o mais próximo possível do que está visto, né? O que está acontecendo? Do que está, né, acontecendo, é que nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Infelizmente, a gente tem aí 9,5%, 10%, né, em torno da população, que parece pouco, mas não, a gente está falando de milhões de pessoas. Exato, nas proporções, né? Então é um índice altíssimo, né? E aí alguém pode pensar e perguntar consigo mesmo, né? Mas a que se deve isso? Essa ansiedade, né? Estudiosos, não sou eu que estou trazendo, né? Tem algumas visões, por exemplo, no sentido de que, bom, a gente é um país que tem bastante violência, né? As pessoas têm receio de serem, muitas vezes saírem de casa, de serem assaltadas, né? E isso gera uma ansiedade, né? A própria pandemia, de novo, trazendo que esse isolamento também gerou uma maior ansiedade, né? Então, essas coisas, isso evidencia. E outros também, especialistas, trazem a questão do abuso da tecnologia, né? Das telas, do smartphone, do computador, né? Esse mau relacionamento que a gente tem com as redes sociais. Porque ali na rede social, aquilo ali, dependendo da pessoa, gera uma autocobrança muito grande, gera uma comparação muito grande. E aí o sujeito acaba se frustrando, acaba tendo esses transtornos de ansiedade, depressão e por aí vai. Eu deixei uma mensagem no feed, né, do Fala Doctor, falando sobre isso, né, que as pessoas parem de se comparar. Não existe ninguém como você, não existe ninguém como eu. E as outras pessoas que muitas vezes aquela venera, ela é uma pessoa normal, ela é uma como a outra, porém as diferenças é de cada um de vida, né? Tem umas que são mais, vamos dizer assim, paradas, né? Não tem a proatividade, mas isso tem como consertar, tem como melhorar, né? E outra, a questão de vaidade, muitas vezes a vaidade, ela acelera muitos processos na cabeça e que pode levar a outras situações, até mesmo grandes gastos. E quando se gasta muito em termos financeiros, não é bom para a mente. Porque daí fica devendo, a parte financeira, ela é uma das situações assim que traz muita doença para a mente, né? Que é muito ruim. E então é como tu falou, né? As redes sociais, elas trazem pessoas que se parecem, né, intocáveis. Não, é tocável. Todo mundo é tocável, né? Deus nos mandou para ser iguais, né? Não diferentes. E nada mais do que isso. E além do mais, redes sociais têm filtro. Redes sociais têm muita mentira. Redes sociais têm muitas situações que a gente não sabe o que está por detrás dos bastidores, o que acontece no meio de quatro paredes. Então, é uma novela. Entendeu? É como nós estamos aqui.
Nós estamos falando de um assunto, né, que é pertinente a todos e que as pessoas sabem que nem tudo é verdade. Tem um livro que fala sobre o Facebook que diz que 97% do que aparece no Facebook não é verdade. É fantasia. Fantasia criada pela mente humana. Não é a realidade ali que está posta, né, totalmente. Não é a realidade. E aí então, puxa, eu não consigo ser igual. Não precisa, seja tu mesmo. Dentro da tua cabeça, existem várias situações que talvez assim, vai ter que mudar muito para alcançar algo, mas é possível. Sim. Cada um de nós, assim, a gente tem a nossa psique, a gente é único, a gente é singular, a gente é diferente, né? E a partir do momento que eu me comparo com outro, né, eu me deprecio, né? Normalmente vai haver esse movimento, quando eu me comparo, eu me deprecio, né? Então isso não é legal. E isso que tu estava trazendo é bem... A gente não pode, quando a gente fala de ser humano, né, na medicina, assim, na psicologia também, a gente não pode, aliás, nas áreas da saúde, né, generalizar, porque a gente está falando do ser humano, né, que é relativo. Mas, normalmente, né, esse sujeito, essa pessoa, poderá vir a desenvolver um transtorno depressivo, né. E aí, então, trazendo, já que a gente está falando da saúde mental no geral, né, a depressão acomete aí em torno de 6,5% da população brasileira, né? Que também aí a gente está falando, vamos botar aí quase 12 milhões de pessoas, né? Bastante gente. A gente é um país também que as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão doentes por vários motivos, né? Eu anotei aqui também que eu já tinha assim essa teoria para mim, e depois eu lendo mais sobre fiquei mais convencida. Daqui a um tempo, né, a expectativa, assim, os estudos trazem que a gente vai mais que dobrar, se vai para 15, né, 0,5% aí da população deprimida. Né? Então eu ouso dizer que todos nós um dia já tivemos um episódio depressivo ou vamos vir a ter, né, em algum momento aí da nossa vida, né, infelizmente, e por vários motivos, né, como tu trouxe assim a questão as dificuldades, né, que a pessoa tem, às vezes o desemprego, a saúde financeira que tu estava colocando, o término de um relacionamento. Eu não estou dizendo que isso vai ser fator para depressão, porém algumas pessoas que passarem por isso poderão vir a ter depressão, aí vai depender de cada caso, né? A questão também daqui a pouco da relação que essa pessoa tem com os excessos, né? As compulsões com álcool, com drogas, as relações familiares, daqui a pouco uma debilitação física, sei lá, a pessoa passou por um trauma, um acidente. Sim. Né? Ou foi acometido por uma doença grave. Uma doença grave, né, que é uma coisa crônica, que daqui a pouco vai ser o resto da vida aí, mudar toda a sua rotina, a sua qualidade de vida. A fibromialgia mesmo. A fibromialgia. Exato. Ou ser dependente de cuidados de pessoas. Também, né? Quando chega na terceira idade, principalmente, que a pessoa era super ativa e dali a pouquinho fica limitada. Exatamente. Olha só, vamos falar sobre controle no segundo bloco, hein? Até daqui a pouco.
sabia ficar assistindo. Vamos então voltar agora falando sobre saúde mental, e eu falei sim sobre controle. Eu vou falar de dois tipos de controle, o controle total e o controle relativo. Então, tem pessoas que acham que vão controlar o mundo e que vão dominar o mundo. Não vão. E com isso gera muita frustração, muita dor. E assim como qualquer um de nós, quando a gente quer dominar ou controlar algo, não vamos conseguir. Em casa tem situações que não se consegue, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Então vejam só, vocês tentem se controlar a si. Já se controlando já é grande coisa, porque o demais se controla. Entendeu, Gimélia? É essa a situação. São frustrações que geram, por vezes, raiva, o ódio, né? A ira. E que isso traz um lado muito negativo para a mente. E que a pessoa, por vezes, ou gera vingança, ou gera uma situação de revidação, e assim por diante. Né? É o que a gente se tem hoje. Né? É um cenário. Um cenário, né? Ou de vingança, ou de revidar, ou é no trânsito, ou é um assalto, um roubo, alguma coisa assim. Então, como eu disse, o perigo está do nosso lado. Né? Só que a gente não pode ficar pensando nisso. A gente tem muito, eu já falei isso, já foi no Cast Dog que eu falei. O ser humano tem muito mais chance de morrer do que ficar vivo. Por quê? Olha a quantia de carro que está na rua. Olha a quantia de assalto que acontece. Olha a quantia de raio em Santa Maria que acontece. Mas não. Eu digo assim que cada um tem o seu dia, a hora e o local para morrer. Entendeu? Pode acontecer acidente? Pode. Né? Mas isso não pode pensar. Porque no momento de ficar pensando, tu fica ali sofrendo por antecedência. E aí gera ansiedade patológica. Isso. Exato. Porque aí é recorrente, né? E aí entra o lado de vocês, o lado da terapia, para amenizar essa situação e tentar mudar esse pensamento do paciente. Porque ela é combinada também com a depressão e o estresse, né? Então, gera esses sentimentos, né? Que a raiva, a ira, né? O ódio. E a pressa, o imediatismo, né? A gente está muito para agora, tem que ser para ontem, para já. Isso. E não funciona assim, não vai funcionar. A gente tem que também saber ter tolerância, né? Saber esperar, saber ter mais paciência, saber, né? Lidar com esse tipo de coisa que não é tão fácil, mas é possível. Eu fiquei também pensando, voltando em relação ao Janeiro Branco, né, o quanto que isso tem a ver com essa possibilidade para a gente pensar nesse início de ano, né? O que significa o branco, assim, claro, simboliza toda essa coisa que as pessoas estão nessa época do ano mais propensas a refletir sobre a vida, né, sobre as suas relações, sobre a sua forma, o seu comportamento como um todo, né? Então ali o branco é como se para eu me inspirar, e qualquer pessoa pode fazer isso, deve inclusive, né? Escrever, né, como numa tela em branco, uma página, ou reescrever a sua história de vida. Isso é possível para qualquer pessoa, né? Escrever ou reescrever a sua história de vida. E aí repensar nesses comportamentos, nesses sentimentos que tem, como é que eu me percebo. O sujeito que não faz psicoterapia tem uma dificuldade maior de se perceber nessas questões assim de sentimento, de emoção. A gente até fala que a pessoa mais fechada, com essa dificuldade de se expressar, é uma pessoa com alexitimia, né? Porque ela... Fala o que é isso, porque, né? Porque ela tem... Não vão pensar que eu não sei. Alexitimia, né? É a dificuldade de eu expressar as minhas emoções, os meus sentimentos. Então eu me fecho, e isso é ruim em termos de saúde mental, porque eu vou guardando, só que uma hora minha mochila não cabe mais. E aí a conta vai vir, não é nem lá, é ali na frente, e é um preço bem alto que esse sujeito vai pagar, né? Então, que a gente possa pensar nessa página em branco que a gente quer reescrever aí da nossa história. Olha só, situação, né, da tecnologia, hoje o entretenimento ele é muito grande,
Nós temos aí, né, Netflix, tantos outros assim, até aplicativos de filme, de tudo, né? E, então, às vezes a pessoa ela dorme 2, 3 horas, tá? E aí vai somando, sendo que o ideal é dormir 8 horas. Aí numa semana dormiu apenas 12 horas e vai somando. Vai chegar um momento em que o corpo, o organismo vai desligar ela, porque vai gerar muitas situações de toxicidade, né, de substâncias no corpo, que ela vai acabar pedindo socorro. Então isso também tem que cuidar. E quando a gente fala aqui no Fala Doctor dos pilares básicos que nós temos, que é de um bom sono, mas assim, ó, sono, de dormir, fechar os olhinhos e sonhar com os anjos, né? Água, nós estamos no verão, mas não é porque só no verão. Água se bebe todos os dias. E outra, não substitui pela refrigerante, pelo chimarrão, pelo chá. É água, né? É água. Outra, alimentação balanceada, sadia. Quanto mais próximo da natureza, melhor, né? E tem outra situação. Tem. Que eu até também anotei isso assim pra gente, né, falar uma sinergia, né? Isso. Os hábitos que a gente pode melhorar, não tem jeito, a gente sabe o que tem que fazer, só que é o start para a mudança, né? É a gente poder se desconectar um pouco mais, né, da tecnologia e se conectar com a natureza, por exemplo, né? Fazer pequenas pausas. A gente sabe que ninguém pode estar toda hora tirando férias do seu trabalho. Botar os pés na grama, botar os pés na areia. Coisas simples, né? Exato. Que a gente pode fazer, assim, essas pausas, essa conexão com a natureza, né? Ter esses momentos de lazer, ter relacionamentos saudáveis, assim, então rever isso, né? Às vezes a pessoa está num relacionamento abusivo. Também, né? Isso estressa muito. Isso prejudica muito a saúde mental, né? Se conectar com pessoas, a questão também que a psicologia não trabalha em psicoterapia, no sentido de não cabe ao psicólogo trazer as questões religiosas, mas assim, a pessoa se rever enquanto a sua fé, enquanto a sua espiritualidade, isso é extremamente saudável e importante. Com certeza. A atividade física, né, ou exercício físico, as caminhadas, ou puxar o ferrinho, ou fazer crossfit, o que queira, dança. Até mesmo já aproveita, tem um lugar que tem um mato, alguma coisa que seja da natureza, já aproveita, caminha, corre, né? Exato. Isso é fundamental. Os vícios, hábitos deletérios, isso é muito ruim, porque quando tem vício, quando tem hábito é uma coisa e vício é outra. Por exemplo, assim, o viciado é aquele drogado, tá? É o drogado em remédio que não precisa ser usado, é drogado nas drogas mesmo, propriamente dita, né? O próprio vício do cigarro, que além do hábito que ele toma, né, junto com o cafezinho e mais nem sabia, né? O programa vai ser falado também sobre isso, que é muito mais que 5.000 substâncias tóxicas que se tem, né? Então, se for ver mesmo, o ser humano ele está cada vez indo mais para o fosso do que ele mesmo querer ficar de forma boa, né? E aí o que acontece? É um monte de gente, né, enchendo salas de consultório, pronto-socorro, quartos de hospitais, porque não teve prevenção. Exato. Né? E quando a gente está falando aqui, é algo que é para ser conscientizado. Exato, é uma forma da gente prevenir, da gente conscientizar as pessoas, da gente trazer essa informação, porque tem muitas pessoas que com certeza temas aqui que a gente falou dentro dessa temática não sabem, não sabiam, não, né? Ou não se davam conta, porque tem uma coisa também da negação, né? Que tu sabe negam. Muito, né? Quantos pacientes chegam negando para ti? Muitos. Né? E daí tu tem que pegar e mudar esse mindset desse paciente. É um tabu, porque a gente ainda vive um tabu, né? Porque eu não sou louco, porque é isso, né? Isso é importante chamar atenção, eu acho.
das pessoas, assim, que eu acho que a mulher, ela tá mais suscetível para o transtorno depressivo, né? Do ponto de vista biológico, daí tem a explicação que é menos testosterona e daí e tal, mas do ponto de vista social, ela, né, se vê aí nesses inúmeros papéis. O homem, por outro lado, no social, ele é muito cobrado, porque a gente vive no patriarcado, então ele se vê que ele tem que ser o provedor da família, que ele tem que dar conta, então ele se vê pressionado, e aí começa, né, a depressão, mas às vezes nega, não, tá tudo bem, eu não tenho nada. Exatamente. Outra situação também que é difícil para muitas pessoas é exercer a gratidão e o perdão. Como esses dois nomes fazem bem para a saúde mental, né? A gratidão e o perdão. Por vezes tem pessoas, né, que brigam e uma está esperando o perdão e a outra não quer pedir perdão, e passam dias e dias, anos remoendo. Ai, não é só em filme que morre o pai sem aquele perdão. O filho às vezes está pedindo, né, querendo o perdão desse pai que se foi, e que isso fica trauma. Sim. Um trauma mental. E é muito ruim isso aí. Sim, né? Quando tu quer, assim, tem situações que, eu vou te dizer, não vou dizer que tem situações que tem que perdoar. Isso tem que trabalhar muito a cabeça. Né? E até mesmo você sabe quais são né, as situações que é difícil um perdão. Né? Nós, seres humanos, também não temos assim uma espiritualidade tão grande, né, para chegar ainda a esse ponto. A gente percebe bastante conflito e é muito presente assim a questão familiar, né? Daí Freud já dizia assim, aqueles que a gente mais ama é a que a gente mais decepciona. Então a família é o nosso núcleo primitivo. Sim. Então ali as nossas primeiras figuras de autoridade, então ali vai se instaurar obviamente conflitos. Sim. Né? E eu não conheço outra forma. O que eu vou dizer aqui, isso vem separado do que é perdão, perdoar, porque daí é algo subjetivo de cada um, da história de cada um, né? Isso tem que ser trabalhado e revisto pela pessoa. Mas eu não conheço outra forma de resolver, né, os conflitos que não através de uma coisa antiguíssima e simples, entre aspas, né? Não é tão simples assim, que é o diálogo. Claro. Que é a conversa. Exato. Que parece simples, mas não é, né? É difícil. É muito difícil, e por isso que você precisa de um terapeuta. Para estar mediando ali. Para estar mediando. Gente, estamos chegando no final do programa. Rápido, né? Rápido. Puxa vida. Mas, uma vez convidado, sempre convidado, sabe disso, né? E eu te agradeço demais. Então, vamos deixar uma mensagem para eles? Vamos. Até eu estava pensando nisso, né? Que eu acho que principalmente, assim, parece clichê, mas já quero dizer que não. Todo mundo vai estar desejando isso, mas é o meu desejo, então não é clichê. É desejar aí um feliz 2024, né? Esse início de ano aí que a gente possa ter muitas bênçãos, muitas alegrias, né? Mais tolerância com o outro, mais empatia. Mas para eu preciso me perceber primeiro, né? Em primeiro lugar. E um outro recadinho também, uma mensagem, é isso que a gente falou de não negar. Não negue a sua saúde mental, não negligencia, né? Não deixe para depois. Não, eu vou pondo para baixo do tapete, eu vou lidando, eu vou dando conta. O que a terapia ajuda você, é justamente tirar essas feridas debaixo do tapete e ir mexendo aos pouquinhos para você ficar curado, né? Sarado aí com o tempo dessas feridas. Ótimo, excelente. Quanto mais nega, mais negativo fica. E aí é difícil, né? Tem que ficar positivo. Gente, vamos agradecer aqui a G. Né? Batem palmas aí, pode bater. Que ela merece. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. E a você que está aí, né? Vamos para mais um ano de Fala Doctor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vejo que vocês estão interagindo, estão cada vez compartilhando mais. E nós estamos muito felizes por isso. E não se preocupe. Vocês vão sempre receber as mensagens de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Aquele abraço e um ano abençoado com muita saúde e muita paz. Amém.